gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início no culto, nós teremos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, agradecendo por tudo, pela vida e pedindo direção a Ele para esse trabalho. Nós desejamos fazer somente aquilo que o Senhor quer que façamos, não é? E que seja para a sua glória e para a edificação dos filhos de Deus aqui na terra. Oremos então agora. Grande Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós nos reunimos outra vez com essa grande igreja invisível que está espalhada por todas as partes e estamos unidos através da fé, através do Espírito, ao redor da palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela paz, pelas bênçãos, pelo dia, pelas vitórias, pela saúde, por tudo nós agradecemos, ó Pai. E colocamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Pedimos misericórdia ao Senhor e que o Senhor nos tome em Tuas santas mãos para sermos instrumentos para a glória do Senhor, ó Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos agora a receberem a bênção, a receberem a vitória. Dá-nos direção, dá-nos orientação e que tudo que fizermos aqui seja para a Tua bendita glória, Pai. E nós pedimos isto no nome santo de Jesus Cristo e agora e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está registrada em São Marcos, capítulo 3. E nós leremos a partir do versículo 20, não é? São Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. E depois dos cânticos, nós vamos cantar agora. Depois dos cânticos, nós teremos também a oração da fé, as ofertas do culto. E depois, se o Senhor permitir, nós temos a intenção de darmos continuidade à leitura da mensagem, a divindade explicada, que nós já temos começado a estudar, não é? Então vamos adorar o Senhor agora com os nossos louvores. E depois a gente volta, então, com a continuação do culto. Cantemos com a nossa alma para adorar o Senhor nosso Deus.
escolhida geração do bom e eterno amar, o grande autor da salvação, raças, tribos e nações ao Rei divino honrar.
sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Ele o supremo guiado, com seu poder e valor. Todos avante, ó crentes, todos seguindo ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu refulgente esplendor. Cristo que é nosso monarca, é Salvador, Deus e Pai. Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente te peço que me permitas lutar, só teu lado seguro é minha vida, vida. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós vamos então ler a palavra do Senhor, depois nós teremos a oração da fé então, não é? Aqui em São Marcos, capítulo 3, versículo 20. Começamos assim: Foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Belzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou, por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre.
só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda a certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Amém. Vamos parar aqui, não é? Então, eu desejei ler essa escritura porque me veio à mente alguma coisa interessante, não é? Que a família de Jesus não cria nele como profeta. E isso está escrito mais claramente, nós não vamos ler por causa do tempo que nós queremos economizar, né? Em São João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5 e 6. Você pode ler ali. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 5 e 6. Você vai encontrar a expressão clara: os irmãos de Jesus não criam nele. Não é interessante isso? Porque se ele era da família, era provável que devessem crer nele. Mas por que será que eles não criam nele, não é? Bom, nós sabemos que a Bíblia diz que às vezes os inimigos do homem são seus próprios familiares. E também a Bíblia diz que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria. Então, se ele morava junto ali, dificilmente eles poderiam acreditar que ele fosse o Messias, não é? Como acreditar que moravam junto com o Messias? E para um judeu crer no Messias, ele teria que crer que era Jeová Salvador, Jeová encarnado. E como é que eles podiam acreditar nisso, não é? Que eles estariam morando junto com Jeová encarnado. Então, às vezes eu gosto de levantar essas questões assim, para nós tomarmos pé de como é necessário uma revelação espiritual para que nós possamos caminhar corretamente. Agora, aqui na escritura que nós lemos, então eu também pensei nisto, porque aqui nós lemos que o Senhor Jesus Cristo foi para uma certa casa, né? Foi para casa, e chegando ali, a multidão o acompanhava, o seguia, o procurava, não dava descanso para ele, né? Agora, é certo que muitos dessa multidão, eles queriam mais era comer pão e receber bênçãos naturais, bênçãos materiais, cura divina, essas coisas assim, não é? Eles não estavam, na verdade, procurando alguma coisa para as suas almas, eles estavam procurando coisas para as suas próprias vidas naturais. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer isso: vós me buscais pelo pão que perece, né? E não pelo pão que permanece. Então são as bênçãos naturais. E ainda hoje você pode ver as igrejas que anunciam bênçãos naturais, riqueza e vida próspera aqui na terra, elas estão sempre cheias, mas sempre há engano, né? Na verdade, sempre há engano, porque depois não acontece aquilo que elas esperam e elas são frustradas, né? Agora, o Senhor Jesus Cristo nunca prometeu essas coisas. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. E ele não prometeu nada, e você tem que deixar. Ele diz também: você precisa deixar pai, deixar mãe, deixar família, deixar fazendas, deixar tudo por amor dele. Mas só que você receberá na outra vida 100 vezes mais, não é? E um tesouro no céu. Então ele nunca prometeu que a igreja dele seria assim uma igreja farta, próspera, enriqueceria. Esse definitivamente não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, por outro lado, tem o outro lado da moeda também. O Senhor Jesus Cristo nunca deixa seus filhos desamparados, passando fome, mendigando pão.
esse é um outro lado, um outro extremo da questão, né? Então ele nos dá o suficiente para a nossa sobrevivência e nós devemos estar satisfeitos com isso, com a sobrevivência, com o necessário, porque o resto fica tudo aí mesmo, né? Mas então, nós vamos orar agora, né? Pela necessidade uns dos outros, interceder uns pelos outros. Se você tem uma necessidade e nós não estamos juntos, presencialmente juntos, né? Mas estamos juntos na fé, estamos juntos na mesma determinação. Então nós vamos orar agora. Você coloca diante do Senhor a tua necessidade, os pedidos que você tem, seja o que for, e nós também colocaremos aqui e recomendaremos uns aos outros ao Senhor. E Ele, que é maravilhoso, é um Deus de perto, um Deus de longe, não tem distância para Ele, não é? Então Ele pode atender e resolver as nossas situações, não é? Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido benigno para conosco, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem salvo as nossas almas, resgatado-nos dos enganos, do pecado, dos vícios, das mentiras religiosas, e ainda mais, o Senhor nos mandou um profeta para nos guiar, ó Pai. Isso é um presente maravilhoso, é uma das maiores dádivas que um ser humano possa ter recebido do Senhor, é ter recebido a revelação da mensagem que o Senhor mandou nesta terra, nesta hora em que nós vivemos, ó Pai. E nós agradecemos por tudo isso, pedimos a saúde de cada irmão, pedimos a bênção sobre o trabalho de cada irmão, do pão de cada dia de cada um. O irmão Samuel tinha me ligado outro dia que ele estava no pronto-socorro ali por causa da sua saúde, mas nós estamos também nos lembrando dele na nossa oração, pedindo a bênção em favor dele, a saúde e em favor de todos os teus filhos, todos os nossos irmãos, ó Pai. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bom, então, como eu estava dizendo aqui na Bíblia, né? Ele foi para essa casa e a multidão o seguia, por causa, naturalmente, ele foi quem disse isso, né? Que era por causa, a maioria era por causa do pão que perecia, era por causa de bênçãos materiais apenas. Inclusive, eles quiseram até uma certa vez proclamá-lo como rei de Israel. Ele pensou, se nós tivermos um rei que multiplica os nossos pães, não deixa faltar comida para nós, tira nossas doenças, né? E dá tudo que nós precisamos, cura as nossas enfermidades, dá comida e dá tudo, que mais nós precisaremos? Mas ele só pensava em coisas materiais, não é? Por isso ele teve que fazer aquela pregação assim um dia, que espalhou gente para tudo quanto foi lá. Ele disse, vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue, senão vocês não vão ter vida em si mesmos, não. Aí pronto, aí espalhou todo mundo, porque eles não acreditavam nessas coisas, eles não tinham revelação, na verdade. Mas olhemos isto, né? Então seus irmãos, ele foi para esta casa, aqui no verso 21 diz assim, quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, porque comentavam, abre aspas, ele perdeu o juízo, fecha aspas. Não são coisas terríveis para se aceitar, para se ler? A própria família achou que ele estava fora do juízo. Quando ele começou a trabalhar no ministério e fazer coisas contrariando as tradições, contrariando os costumes, a própria família disse que ele tinha perdido o juízo, não é? Mas agora sim, nós vamos deixar aqui essa parte e vamos para a mensagem. A Divindade Explicada foi pregada em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no dia 25 de abril de 1961, pelo profeta
irmão Brana, né? E, então agora nós vamos começar no parágrafo 50. Vocês se lembram que nós pulamos um culto sem ler a mensagem, mas vocês se lembram que ele estava tentando dar um esclarecimento a respeito da sua fé, porque ele era um pregador batista, depois ele recebeu a comissão de trazer essa mensagem, que nós cremos que ele trouxe, e Deus teria que trabalhar com ele. E aí os seus pastores, seus líderes da igreja, então não concordaram, não aceitaram e não acreditaram, não é? É isso que ele está tentando explicar aqui. Então vamos ao 50. E deste modo agora, como vocês sabem, eu não recebi muita instrução, como eu disse. Deste modo, em minha teologia, eu sou o mais pobre que há. E eu suponho que vocês sabem disto. Vejam, e como um pregador, eu até mesmo quase não poderia me julgar por causa de não receber instruções e não conhecer palavras e assim por diante. Porém, esse pouco que tenho como meu conhecimento de saber, pela sua graça, o Senhor Jesus, eu tento compartilhar isso com todos os meus irmãos em todo lugar, compartilhar isso. E porém, quando eu deixei a Igreja Batista, a qual é a única igreja que eu alguma vez entrei, ou em que eu fui ordenado, e eu fui ordenado em 1933, na Igreja Batista Missionária, Jeffersonville, Indiana. E é membro da Convenção Batista do Sul. Então, nós, nestes tempos, quando eu saí e simplesmente... Agora, a Igreja Batista soberana, nós todos sabemos disso, que você pode pregar sobre qualquer coisa que você desejar, se sua congregação apoiar. Isso, ele quer dizer assim, uma congregação que pertencia àquela convenção daquela igreja batista, aquele pastor podia pregar qualquer coisa, o pastor daquela congregação podia pregar qualquer coisa ali que a convenção da igreja não expulsaria. É isso que ele quer dizer. Se a igreja aceitasse, estava bem, não é? Eles simplesmente, você quer pregar, seja o que for que desejar, e eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico, porque o cabeça, a ordem mais alta da igreja é o pastor, né? De ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. E se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Quer dizer, então o pastor é a cabeça, a autoridade máxima da igreja. Agora, se tiver um bispo acima dele, um pastor supervisor, aí então não é Deus que vai estar dirigindo esse pastor, então. Vai ser o outro superior a ele lá, né? Ele disse, eu gosto dessa condição assim. Veja você, apenas não pode fazê-lo, então. E eu tenho... Quando eu saí dali, eu me encontrei com o primeiro grupo, o que foi a cura da pequena Betty Doughty, né? Em St. Louis, Mississippi. E foi uma unida pentecostal, ou uma igreja pentecostal, nome de Jesus. E este pastor pertencia a ela, e sua menininha foi curada. Francamente, eu pensava que isso é o que o fez pentecostal. Era por causa que
se chamavam a si mesmos. E essa era a diferença deste modo. Bem, então eu fui para... Bom, ele está dizendo aqui que era a Pentecostal Unida, né? Que é uma igreja que crê no batismo em nome de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus, né? E um bom homem teve um grande encontro em St. Louis, que a fotografia aparece ali. E nós conseguimos o auditório Kell, e na primeira noite, ou duas primeiras, haviam 14 mil que lotaram. E nós nem mesmo podíamos. Tivemos que colocar a polícia em volta das portas para mantê-los agastados, está escrito assim aqui, né? Ou talvez fosse afastados, mas está escrito agastados, às vezes é erro de digitação, né? E então dali continuamos andando até Richard T. Reed, do Tabernáculo Hora da Antiga Bíblia Bendita, em Jonesboro, o qual era também da mesma organização. E dessa até o Dr. J.H. Brown, a mesma organização, na rua Victor 505, em Light Rock, Arkansas. E dali até a costa oeste. E então, quando eu cheguei na costa oeste, eu dei de encontro com o fogo. Logo eu descobri que havia tantas divisões entre o povo pentecostal em suas organizações, assim como nós, os batistas, tínhamos. Veja, eles tinham diferenças. Havia as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e algo mais, e algo mais, e algo mais, e há diferenças. Havia as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus e algo mais, e algo mais, e algo mais, e há diferenças. E eles tinham se separado e tinham traçado pequenas linhas de fronteira, e todos os outros irmãos começaram a vir até mim e me dizer: ora, você é um só Jesus, como esse grupo aqui? Eu disse: não, eu não considero a mim mesmo assim. Está vendo? Ele disse: ora, você está se associando com eles. Eu disse: bem, isso não me torna tal. Vê? Porque eles perguntaram se ele era um só Jesus, esse que batiza só em nome de Jesus. É isso que ele queria dizer, né? Que eles queriam dizer para ele. Aí ele disse: não, eu não me acho que eu sou esse tipo de pessoa, não é? Falaram: mas se você está se associando com eles, então eu disse: bem, isso não me torna tal, vê? E eu disse: eu apenas, eles eram irmãos. E ele disse: ora, eles são um bando de... Ora, eles não têm nada a não ser um bando de urubus empoleirados e coisas tais por lá assim, onde eu disse: agora, desculpe-me, eu encontro homens verdadeiramente pios ali, e eles são homens de Deus. E eu disse: eu certamente ofendo, chamando-os de maus, porque eles não são. Bem, então eu tentei odiar isso justamente o tanto quanto eu pude, sem me expressar por qualquer dos dois lados. Então, ele estava tentando odiar a divisão, odiar essa separação, esse sectarismo que ele estava tentando odiar, não é? Então ele ficou neutro, não ficou nem num grupo e nem no outro. Bem, eu comecei a estudar quais eram as suas ideias e quais eram suas separações,
e o que os fez separar. E eu descobri que dois dos grandes grupos, um deles era chamado só Jesus, e o outro era chamado Assembleias de Deus. E eles foram chamados para fora, ou separados, pela razão da questão do batismo em água. Então, era um grupo grande, pentecostal, tanto a Assembleia de Deus como a Unida, Pentecostal Unida. Mas aí começou a haver uma divisão entre eles, porque um grupo começou a acreditar que o batismo nas águas tinha que ser em nome de Jesus. E o outro grupo continuou acreditando que o batismo tinha que ser usando Pai, Filho e Espírito Santo, na hora de batizar. Então ele descobriu que essa foi a razão da separação deles, não é? Separados pela razão da questão do batismo em água, um usando Pai, Filho e Espírito Santo e o outro usando o nome de Jesus. Bem, eu olhei e de ambos os lados havia grandes homens servos de Deus. E eu pensei, Deus, se eu pudesse ver todos eles desenvolverem e apenas seguirem adiante e ter, porém, não apenas traçarem suas linhas, dizendo, nós não teremos companheirismo um com o outro. Porém, eu descobri nisto que o espírito mau havia entrado no meio deles. Aí complicou. Porque aí recebeu uma unção maligna de um espírito mau, de divisão, não é? Então o espírito mau havia entrado no meio deles e havia causado ódio e malícia sobre controvérsias que tinham vindo entre eles. Eu pensei, isso é precisamente bem do jeito que o diabo quer. Pronto. Ficou do jeitinho que o diabo queria. Agora, um grupo odiando o outro grupo. Um irmão difamando o outro irmão. Isso é exatamente o que o diabo gosta que se faça, não é? Pronto, ficou do jeitinho que o diabo queria. Eu não sei se o irmão Brana vai falar aqui, mas se ele não falar aqui, então eu já vou adiantar. E se ele falar, melhor ainda, não é? Ele disse assim, quando dois irmãos estão contendendo, dois irmãos de fé estão brigando por qualquer motivo, ele disse, o diabo não vai precisar fazer mais nada porque você já está fazendo o trabalho dele. Você gostaria de fazer o trabalho do diabo? Ou fazer o de Deus, não é? Mas vamos aqui então. Então isso é precisamente do jeito que o diabo quer. Isso é exatamente o que ele quer. Contanto que as armas de fogo de vocês estejam apontadas um para o outro. Seus ataques, estando apontado um irmão contra o outro, é tudo que o diabo precisa e tudo que ele quer, não é? Bom, de vocês estejam apontados um para o outro. Ele não tem que lutar nem um pouquinho. E desse modo, então, finalmente, chegou a hora dos fatos aparecerem. E essa hora dos fatos foi em Seattle, acho que é assim que pronuncia, Washington, por volta de 1946. E uma manhã eu fui levado até a sala de espera do hotel, algo assim com um café da manhã de alguns ministros. E eu tive que falar com os dois principais homens. E um deles era o Dr. Nis. Eu suponho que vocês, irmãos das Assembleias de Deus, lembram-se dele. Ele estava no território noroeste, um grande homem inteligente, erudito, e ele representava as Assembleias de Deus. E então o doutor Cisme, da Igreja Pentecostal Unida, eu suponho que vocês, irmãos, os pentecostais, ou seja, da Pentecostal Unida, lembram-se dele. Ele era também ali de cima dos territórios noroestes, que eles estavam incumbidos deles e os distritos ali em cima.
Bem, estes dois homens se encontraram e era para me trazerem diante deles, porque os gumes estavam ficando afiados, né? Os cortes das foices, né? Porque quem briga com espada é guerreiro, mas os que não são guerreiros verdadeiros brigam com outros tipos de armas, quem sabe seja uma foice, né? Então, os gumes estavam ficando afiados e estavam me cortando de toda maneira. E eu pensei, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Agora, bem, eles disseram, bem, o Senhor deve se pôr ou do lado de um ou de outro. Então, eram dois grupos rivais, um trinitariano e um unitariano, e eles chamaram o irmão Brana lá nesse hotel e disseram, você vai ter que se decidir, ou você fica do lado dele, ou você fica do lado de cá, um dos dois, né? Assim junto é que não vai dar para ficar. Bom, se o Senhor vai seguir com o nome de Jesus, o Senhor tem que ser nome de Jesus. E se o Senhor vai seguir com a Assembleia de Deus, o Senhor vai ter que se afastar do nome de Jesus e das Assembleias de Deus, ou assim por diante. Isso chegou a um ponto que eu tive que dar um esclarecimento de algum tipo. Eu orei tanto naquela manhã, antes de descer, eu disse, Deus, ajuda-me, porque há dois grandes homens, há milhares de servos, e tu tens me enviado aqui como um ministro, e ambos são teus servos, e deveria eu projetar essa pequena influência que eu tenho para uma organização quando está lutando contra a outra? Está vendo? Eu apenas não posso e sentir bem fazendo isto, não é? Eu não penso que seria a vontade de Cristo que eu o faça. E eu disse, Deus, ajuda-me e dá-me algo para fazer ou dá-me algo para dizer. E então eu não tinha ninguém. Eu apenas tive que me levantar ali, apenas o Senhor Jesus e eu. Naquela manhã. Ele não tinha outro companheiro ali, né? Se eu tivesse lá, eu iria com ele, né? Qualquer irmão meu que está me ouvindo agora da mensagem, iria com ele, se ele tivesse que ir. Ele falou, o senhor quer que eu vá junto, irmão Brana? Só para eu ficar perto do senhor, não preciso falar nada, né? Mas vamos aqui, ele não tinha ninguém, mas ele tinha o Senhor Jesus Cristo com ele. Bem, o grande debate surgiu. O que o senhor vai fazer? Perguntaram para ele, o senhor tem que decidir hoje. O que o senhor vai fazer? Que decisão o senhor vai tomar? É interessante que ambos queriam o irmão Brana, viu? Ambos, a Assembleia de Deus queria ele. E os irmãos da Pentecostal Unida também queriam. Eles só não queriam era dividi-lo, né? Eles não queriam ficar dividindo o irmão Brana, então queria só para si, né? Eu disse, minha decisão já foi tomada, que minha decisão é permanecer entre vocês dois e não me unir a nenhuma organização e dizer com os braços em volta de vocês dois, nós somos irmãos. Estão vendo? Isso é que é ser um homem de Deus. Não é possível que um irmão cheio do Espírito Santo não veja isto, né? Eu vou colocar o braço em vocês dois e vou dizer, vocês dois são irmãos. Eu não vou tomar partido. Somos irmãos, vocês dois, nós somos irmãos, estão vendo? Vejam, nós somos irmãos, estão vendo? E eu disse, eu tenho tentado ler todos os livros que pude, como isto surgiu, que isto foi chamado de novo debate, e como eles separaram, ou seja, separam a eles mesmos, e como que este começa desta maneira e daquela maneira, e eu disse,
em argumentos entre vocês. Eu disse, essa é a mesma coisa que rompeu o movimento pentecostal no dia depois de Pentecostes. Eles começaram a argumentar um com o outro, e eu disse, a coisa separa novamente. Eu disse, há possibilidade que possa haver um meio termo entre vocês irmãos. Ele perguntou, né? Há possibilidade? Há alguma coisa que poderia permanecer? Bem, eles não abriram as suas bocas sobre isso, porque foi muito afiado. Você sabe, por volta de 15 anos atrás, como era porque um grupo havia se separado do outro e havia muita contenda. Então eu disse, bem, irmãos, aqui está o que eu vou fazer. Deus nunca me enviou para batizar de qualquer maneira. Ele me enviou para orar pelos seus filhos enfermos. Eu disse, então, eu vou orar pelos filhos enfermos e vocês, ministros, tentam seus próprios batismos. Eu disse, agora, eu desejo lhe perguntar algo simplesmente para que vocês entendam. Eu disse, irmão Nis, estas pessoas do nome de Jesus, o senhor crê que tem recebido o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês fazem nas Assembleias de Deus? Né? Ele perguntou para o irmão Nis, que era da Assembleia de Deus. Ele disse assim, certamente. Eu disse, irmão Cisme, o senhor crê que os da Assembleia de Deus têm o Espírito Santo quando falam em línguas e fazem a mesma coisa que vocês fazem a respeito do batismo? Ele disse, seguramente, eu creio. Olha só, né? O irmão Branham teve uma sabedoria divina para isso, porque ele falou, então vamos supor que vocês estão separados, tem que decidir a separação, né? Mas fala uma coisa para mim, irmão fulano, da Assembleia de Deus, né? Você crê que os irmãos da Pentecostal Unida que recebem o Espírito Santo, que falam língua estranha, eles têm o Espírito Santo? Ele diz, seguramente creio. O outro irmão, você crê que os irmãos da Pentecostal Unida creem que ele recebeu o Espírito Santo quando falam em língua? Ele diz, seguramente creio. Olha só isso, não é? Então, o que era o motivo da divisão? Não é? Eu disse, agora a Bíblia disse, Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Matou a charada. Desculpa a expressão. É a emoção, não é? Quer dizer, matou. Então por que vocês estão unidos? Se é o Espírito Santo, ou então não era, né? O Espírito Santo, né? Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Eu acho que isso está escrito em Atos 5:32, se eu não me engano. Bom, agora, quem o obedece? Quem o obedeceu? Qual de vocês o obedeceu? E Deus deu a ambos o Espírito Santo. Veja, aí é que está. Ele questionou quem dos dois obedeceu, porque um está diferente do outro. E o Espírito Santo caiu, vocês, né, confessaram que o Espírito Santo caiu em ambos os grupos. Então como é que ficou agora? Né? Eu disse, o Senhor diria, irmão Cisme, que o irmão Nis não recebeu o Espírito Santo? O irmão Cisme disse, não, o irmão Nis, né, disse, não, eu não diria isso, não tenho coragem de dizer isso. Eu disse, o Senhor diria que o irmão Cisme não recebeu o Espírito Santo? O irmão Nis respondeu, não. Está vendo isso? Ele diz aqui, né? Está vendo isso? Ambos criam que o outro tinha o Espírito Santo. Aleluia. Porém, veja, simplesmente não faz sentido, irmãos.
não faz sentido. E eu ouvi um pouquinho mais tarde, depois disso, eu voltarei ao meu assunto em um minuto. Os irmãos finlandeses, aqui, depois que eu deixei a Finlândia, onde Deus nos deu o que eu achei um de nossos mais ótimos encontros ali, onde o menininho morto foi ressuscitado e muitas coisas, e eu me encontrei em Estocolmo, Suécia, com Liu Petrus, da igreja da Finlândia, ali, o qual é um grande homem de Deus. E a igreja da Finlândia, o irmão Gordon Lindsay, o qual estava agora, eu não penso que ele pertença a ela agora, porém ele pertencia às Assembleias de Deus. E as Assembleias de Deus são uma das minhas grandes patrocinadoras internacionalmente. Naquele tempo, né? As Assembleias de Deus eram uma grande patrocinadora internacionalmente do ministério do irmão Branham. E a Quadrangular, a qual foi uma separação das Assembleias de Deus, é uma das minhas grandes patrocinadoras. Os unicistas internacionalmente são um dos meus grandes patrocinadores. Está vendo? E eu simplesmente tomei essa decisão somente deixando os gumes afiados, e então tomei uma posição que eu não tomarei nenhum nem outro lado dessa briga, até que nós possamos ver que somos irmãos, e nos amamos, aliás, e nos unamos, e logo nós todos veremos ali esse ponto direto ao qual nós estamos vindo, o motivo e objetivo de fazer isto. E você deve testar o seu motivo e objetivo, isso aqui é fundamental, não perca isso. Quando você vai fazer uma coisa, teste o seu motivo e o seu objetivo pelo qual você vai fazer aquilo. Né? Seja uma obra espiritual, seja qualquer coisa, uma visita, né? Veja o motivo que você está usando, o qual está te motivando a fazer aquilo. E você deve testar o seu motivo e objetivo primeiro. Primeiro encontre a vontade de Deus, e logo encontre o seu objetivo, e logo teste o seu motivo e veja se o seu motivo é correto. Então, como Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 24, qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, porém, enquanto você tiver dúvida no coração, se é a vontade de Deus ou se é o motivo ou objetivo estão errados, como ela vai mover? Quer dizer, se você não tem certeza, como é que a montanha vai mover, né? Porém, quando você sabe que o seu motivo está correto e é a vontade de Deus e o seu objetivo está correto, isto tem que mover. Isso é tudo, ou Deus disse algo errado. Se não acontecer, né? Essa é a mesma razão que quando eu vou à plataforma nas igrejas. Ninguém jamais me ouviu mencionar aquelas coisas na plataforma, aqueles problemas. Eu apenas os deixo de lado. Veja, isso está com vocês, homens. Está vendo? Eu estou aqui para lhes ajudar a ganhar almas para Cristo, através de um dom divino. Veja, está vendo? Não faz nenhuma diferença. Ele quer dizer assim, eu ia visitar a igreja, as igrejas, eu não me envolvia nas questões particulares da igreja. Ia lá, pregava o evangelho, anunciava
o dom da cura divina, curava as pessoas, ganhava almas para Jesus e ia embora. Os pastores locais é que resolvessem as suas questões lá e depois respondessem diante de Deus o que eles fizessem, não é? Façam seu batismo, porém, então, quando isto vem, claro, me chamaram, então eu não sei de quantas diferentes, qualquer coisa, desde um filho de Deus encarnado até de um diabo. Quer dizer, o profeta diz, eu fui chamado de tudo quanto é nome, desde Jesus Cristo até diabo, né? Ele foi chamado de tudo. Isso é correto, tudo. Porém, atrás de tudo isso, eu sou seu irmão concidadão do reino de Deus. Aleluia. Trabalhando com todos vocês para o reino. E isso é verdade. Agora, se está bem e vocês acham que temos suficiente tempo, eu gostaria de lhes dizer como nós ventilamos isso. Estaria bem, irmãos, apenas por um minuto? Os ministros dizem, siga adiante, certamente. Amém? Diz o editor aqui, né? Então os ministros lhe deram autorização para continuar, que eles estavam gostando da explicação do profeta irmão Brana, né? Certamente, irmão Brana, Nis e os outros, está bem, e talvez seja um pouquinho que lhes ajudaria-lhes a entender de certa forma. Eu anotei aqui algumas das coisas que eu me lembrei, tiradas dali, e deste modo eles me perguntaram o que eu cria sobre a Trindade. Se eu cria que havia uma Trindade de Deus. Agora, irmãos, quando nós nos aproximamos disso, eu espero que quando terminar, que nós sejamos os mesmos irmãos que nós temos sido todo o caminho. Está vendo? Porque quando eu terminar de explicar, eu não quero perder meus amigos, não quero perder meus irmãos, por causa daquilo que eu creio. É isso que ele está dizendo aqui. Porém, eu sinto que eu devo isto a vocês, porque suas pessoas vão aos meus encontros e eu certamente não desejaria mandar um deles de volta enganado. E eu sempre tenho dito às pessoas que me escrevem fazendo perguntas fora do que eu prego na plataforma, e aqui está o meu secretário, e assim por diante. Se me fazem uma pergunta que me diz disto, ou que me diz daquilo, eles perguntam o que o senhor acha disso ou daquilo, eu dizia, pergunte ao seu pastor. Pergunte ao seu pastor. Eu vou parar aqui um pouco, porque isso é importante, não é? Existe uma certa classe de crentes que idolatram certo pastor. Qualquer pessoa, qualquer pastor, é uma idolatria aquilo, não é? Não é Jesus que é tudo para ele, é aquele homem. Então ele deixa o pastor dele na igreja local dele, que é o alimento diário dele, e vai fazer pergunta para o outro pastor de longe, muitas vezes, que não é pastor dele. Isso é uma idolatria. Olha o que o irmão Bruno está dizendo aqui. Quando as pessoas faziam isso para ele, ele dizia, pergunte ao seu pastor. Ele é que deve responder, ele que vai responder diante de Deus pela sua alma, não sou eu. O pastor honesto faz isso mesmo, não é? Então, pergunte ao seu pastor, veja porque se ele o tem guiado até este ponto, até você ter recebido o Espírito Santo, ele lhe guiará adiante. Veja, pergunte ao seu pastor, porque pequenas coisas assim causam confusão e por esse motivo eu me afasto disso. Vem? Então, esse conselho para nós da mensagem é um conselho muito bom, ou muito bom. A gente precisa aprender isso, porque cada igreja local é uma família,
é uma casa, o pastor é o marido da igreja, falando simbolicamente, espiritualmente falando. E a igreja é a esposa. Como que uma mulher vai toda hora na casa do outro homem lá, do vizinho, do marido da mulher, do marido da vizinha dela, perguntar para ele, o que são as coisas da sua casa? É uma incoerência sem tamanho, só quem não tem noção que faz esse tipo de coisa, né? Então, graças a Deus que o profeta nos ensina certo, o irmão Branham nos coloca na posição certa. Pergunte ao seu pastor, é lá que você congrega, é lá que você toma ceia, é lá que você paga seu dízimo, é ele que é responsável por você. Vamos mais aqui no 92, né? Agora, e disseram que eu era um combatente das organizações. Agora, eu não sou. Eu penso que é ótimo organizações, porém, quando o seu sistema de sua organização se torna corrupto, isso é o que eu sou contra. Tá vendo? Né? Bom, eu ia fazer um comentário, vamos deixar o comentário que já está em cima da hora ali quase também, né? Mas veja a posição do profeta. Ter uma igreja organizada, um registro, uma pessoa jurídica, não tem nada a ver com a parte espiritual da igreja, né? Agora, o problema é quando esse sistema começa a ficar corrupto, começa a negar a palavra, aí é outra coisa, né? É isso que ele está dizendo aqui. O sistema da sua organização se torna corrupto, e isso é o que eu sou contra, está vendo? Não importa se é unicidade, ou se é trindade, ou seja o que for, o sistema que quando você chega num ponto, você agora e diz, nós somos as Assembleias de Deus. Bem, quem são aqueles do outro lado da rua? Aqueles são nossos irmãos. Eles são chamados de Pentecostais Unidos. Ele ainda está se referindo a lá, 1960, 1961, não é? Quem são aqueles ali? Aqueles são os irmãos quadrangulares. Nós somos maravilhosos irmãos. Nós temos um grande companheirismo um com o outro. Todos vocês creem na mesma coisa. Sim, nós cremos. Agora, bem, o que os faz desta maneira? Bem, esses irmãos batizam dessa maneira. E esses batizam dessa maneira, defronte de nós. E esses batizam. Como lá na África do Sul, irmão, nós topamos com isso. Eles me perguntaram, um grupo batiza 3 vezes virando para frente, de bruço. Você já viu aqui no Brasil, nunca vi isso. Batizar virado de bruço na água. Batiza, todas as igrejas que são evangélicas batizam de costas, né? Mas lá ele encontrou um grupo que afundava 3 vezes. 1, 2, 3, de bruço na água, né? Olha isso. Para frente. E o outro grupo batiza 3 vezes virado para trás. Aí era um grupo diferente, batizava 3 vezes para trás, né? São coisas que as pessoas arrumam. São diferentes, só para ficarem diferentes, divergências, né? Infelizmente, as pessoas estão enroscadas. Eu tinha um pastor muito amado no tempo da minha juventude, não é? Assembleia de Deus, eu vou citar o nome dele, ele é saudoso, mas era um pastor que eu admirava demais da conta. Ele chamava-se José Severo, né? E ele tinha uma voz grossa, ele era pernambucano, e ele falava assim pra gente: irmãos, tem pessoa que se embaraça com os cabelos de suas pernas. Quer dizer, cada coisa pequena que faz a pessoa embaraçar, faz a pessoa difamar o outro, faz a pessoa criticar do outro. Por que não nos esquecemos das coisas pequenas e não nos lembramos das maiores? Como ele contou a história do ciclista, não é? Que ia ganhar o prêmio, ele só olhava lá na frente, só no seu objetivo, não é? 3 vezes para frente, 3 vezes para trás. Eles disseram, eu disse, de onde vocês tiraram isso? Ele perguntou para os irmãos africanos, né? Um disse,
Quando ele morreu, a Bíblia disse que ele inclinou a cabeça para a frente. Então, tira um credo, um dogma. Porque Jesus, quando morreu, inclinou a cabeça. Então, tem que batizar para frente, para simbolizar a morte. E é 3 vezes, né? Disse que ele inclinou a cabeça para a frente e disse: por esse motivo nós devemos incliná-los para a frente. E eu disse: bem, para o outro grupo: o que fez? Que me dizem vocês? Disseram: alguma vez se enterrou um homem com a sua face para baixo? O outro também tinha sua razão, mas nada passava de um dogma criado também, um credo. As igrejas gostam, elas são práticas para criarem credos e dogmas. Infelizmente, né? Eu estou quase parando porque já deu a hora. Só mais um parágrafo, acho. Bem, você sabe de uma coisa? Eles se separam e fizeram 2 grupos, 2 organizações. Oh, misericórdia, irmãos. Isso é exatamente o que ele quer. Sim, tome a si mesmo. Eu vou ter que parar aqui, porque está dando a hora aqui. Só se fosse só mais um parágrafo curtinho, vamos ver, né? Agora, veja, não é a missão da fé apostólica ou tampouco é as assembleias pentecostais do outro lado. Não é isso. Há bons homens em ambos os grupos, como há aqui. Porém, veja, é o sistema da coisa. O que separa os homens, as pessoas, os cristãos, os irmãos, é o sistema. Infelizmente, o sistema organizacional é que separa, força a separação de um irmão para o outro. O irmão não pode mais ter companheirismo, não pode mais ter comunhão com o outro por causa do sistema. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, né? E nós possamos estar sempre livres de sistemas criados, gerados pelo homem. Isso não passa de denominação, infelizmente. Mas que Deus nos ajude, né? Temos um profeta, é justamente para isso, para nos ensinar. E quem está guiando a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento é esse profeta. Amém. Vamos orar. Grande Deus, Pai de misericórdia, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor tem mandado esse mestre para nós, esse líder que é o teu profeta, Senhor, com a unção do Espírito Santo para guiar-nos no caminho certo como cristãos de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por isto e fica com os teus filhos para a tua bendita glória, Senhor Deus. Amém, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui, não é? Nossos cultos são publicados todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18h45, no canal Tabernáculo SBO, no YouTube, não é? E vocês não se esqueçam de clicar no gostei, né, no joinha lá assim, e também, se puderem, sejam inscritos, né? Às vezes foge o termo, a expressão. Sejam inscritos, inscrevam-se. Tem mais uma coisa também. Se vocês quiserem receber os cultos assim, nos seus e-mails, né? Clica no sininho. Tem um sininho ali, você recebe as notificações de todos os vídeos que serão gravados, que serão publicados, né? Não custa nada, é só clicar no sininho ali, você recebe. E inscrito, e nós temos já mais de 11 mil inscritos no canal. Se todos os inscritos clicarem no sininho, 11 mil inscrições, 11 mil pessoas receberão a notificação dos vídeos, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo culto, se Deus assim o permitir. Amém.